Acessando mais uma live. Bem-vindos. Deixa eu atualizar aqui para o meu convidado, Cássio. Boa noite. Boa noite, quem está chegando, seja bem-vindo a mais uma live. Oi, Ju, boa noite. Oi, Cássio. Olá, tudo bem? Boa noite, tudo bem contigo? Tudo bem, tá certo aí? Certinho, Ah. centralizado. E dá para ver, ouvir legal aí também? Tá, aqui pra mim tá. O som tá legal aí? Como é que tá? Beleza, tá ótimo também. Ó, o Juliano, Boa noite a todo mundo. O pessoal vai chegando e o pessoal tá fazendo a prova, né, Cássio? Angélica, o Evandro, ó, que legal. Bacana. Cássio, obrigado mais uma vez por você aceitar o convite de estar participando nessa live. É uma honra gigantesca, né? Eu comecei o ano passado, tive essa coragem De começar nesse de dar esse projeto. primeiro passo em abril do ano passado, finalzinho de abril, começo de maio do ano passado, e com várias profissionais de várias áreas, né? E eu acho muito interessante de, assim, você que é um grande amigo de docência, a gente há anos trabalhando juntos na Unifipa, é legal essa interação para a gente poder estar conhecendo e levando a informação para os seus seguidores, para os meus seguidores, para ambos os seguidores, né? Boa Sim, noite, Igor. Olha o Igor aí ó, o Igor chegando. chegando, o André, meu primo, Schumacher. E legal isso, né, Cássio? Bacana, né, essa interação. Sim, o Schumacher também é um professor de judô paralímpico. Tá, estamos sempre juntos nos eventos. Um abração. Bacana, Cássio. Ô, Cássio, antes da gente entrar no nosso tema, né, e eu dei uma boa noite, Igor. Beleza? Bem-vindo. Antes da gente entrar no nosso tema do judô paralímpico, Sim. vamos falar um pouco do Cássio, né? Quem é o Cássio, qual a sua formação, Ah, né? legal. E como é que você, para a gente poder chegar até na parte do judô e depois partir para a parte paralímpico, né? Tá, legal. Bom, primeiramente aí queria agradecer a todo mundo que está assistindo e queria agradecer o Alexandre pelo convite, né? Eu tenho acompanhado sempre quando eu posto as lives, na maioria delas eu entro nem que for um pouquinho ali para marcar presença, né? Porque eu acho muito interessante esse tipo de live, né? Que tem alguma coisa a acrescentar sempre na educação física, né? E, bom, me apresentando um pouco aí para quem não me conhece, meu nome é Cássio Gonçalves, eu sempre pratiquei judô, comecei a fazer judô na escola e depois eu sempre tive interesse em educação física, né? Até como fonte inspiração aí do meu professor de judô, sempre quis seguir por essa carreira e comecei a faculdade com o sonho de me tornar um professor de judô, né? E aí eu fiz faculdade em Presidente Prudente, né? Eu não sei se tem alguém de Prudente aí, mas eu fiz a faculdade lá na Unesp de Presidente Prudente. E aí durante a minha graduação acabei conhecendo outras áreas, né, da educação física. Como o Alexandre comentou, a gente tem às vezes uma visão muito limitada, né, da coisa. E aí é claro que quando você entra, você percebe que tem um mundo muito maior, né? E eu comecei a ter contato com recreação, né, com a área acadêmica também, sempre participei dos grupos de estudos. Então isso aí foi bem legal, assim, né? Me abriu bem esse horizonte da educação física, né? E mas seria isso. Depois eu fui fazer mestrado lá em Londrina. Foi onde eu conheci o professor Igor e outros amigos também que fizeram comigo lá o mestrado em educação física. Foi muito legal, né? Aí depois retornei para minha cidade, né? Para quem não sabe, eu sou de Mirassol, né? Aqui ao lado de São José do Rio Preto. E aí retornei para minha cidade, tive uma proposta para começar a dar aula no curso de Educação Física.
E nessa época eu estava trabalhando bastante em academia, né? Olha lá, Angélica chegando. E aí depois dessa época eu comecei a docência, né, no centro universitário, depois fui para outro e até chegar em Catanduva, né, onde eu e o Alexandre e o professor Igor atuamos no curso de Educação Física. O que mais que faltou falar? Eu fiz também o doutorado em Ciências da Saúde aqui na FAMERP de São José do Rio Preto. Na época eu estudava o efeito do exercício físico para mulheres com câncer de mama, né? Esse que era o meu objetivo na época. Ô, Cássio, e qual foi seu maior desafio durante esse percurso como estudante do curso de Educação Física na graduação? Porque eu via muito falar na época, né, da Unesp, de Presidente Prudente, famosa, como o de Rio Claro também, né? Sim. De Educação Física, né? São fortes, Prudente e Rio Claro. Qual foram os seus maiores desafios durante esse percurso como estudante? Bom, para ser sincero, no começo, assim, sempre fui de uma família, né, não posso falar que é pobre, mas uma família humilde, assim, né? E a principal dificuldade era me manter, né, durante o curso, né? O curso é gratuito, mas eu tinha as despesas, né, de moradia, alimentação, e então a minha principal dificuldade era essa, né? Mas eu sempre, graças a Deus, aí tive pessoas que me ajudaram, que, né, me estenderam a mão para dar um estágio, depois eu fazia uma atividade na própria faculdade com extensão, então eu tinha um auxílio. E aí, acho que assim, e depois a recreação, que me ajudou demais, principalmente, que eram aos finais de semana, né? Então eu trabalhava no hotel fazenda e durante a semana eu poderia me dedicar aos estudos, né? Então foi bem legal, e eu sempre fui muito curioso, né? Então acho que essa foi algo assim que hoje eu vejo que fez diferença, sabe? Participar dos projetos, da mesma forma que eu sei que você participava bastante também na Exefic, né, Alexandre? Sim, sim, bastante. E eu estudava na época, era no período da manhã, e era duas turmas à noite e uma turma da manhã. Tanto que o Américo estudava à noite, a gente foi se conhecer bem depois, né? Nós graduamos no mesmo ano. E é porque ele fazia fisioterapia na parte da manhã, né? Então ele estudava à noite. E assim, eu aproveitei realmente o máximo e para mim foi um desafio grande e gostava muito de jogar, dessa adrenalina, de praticar o esporte. E na época eu usava aparelho, Cássio, arrebentava a boca jogando basquete, handball, eu encarava mesmo, sabe? E fui estudar depois dos 30 ainda. Então, assim, para mim, no meio da meninada, foi assim, uma adrenalina sensacional de poder. Foi apaixonante. Tanto, Cássio, que quando eu ingressei na faculdade, eu estava com um ponto que eu tinha feito no carnaval de 2003, cirurgia de hérnia de disco. E na primeira semana de aula, após o carnaval, eu fui assistir as primeiras aulas com um ponto, eu fui mancando para a sala de aula, de Caramba. tanto que eu estava ansioso para começar as aulas. Então, assim, foi assim, tem histórias que ficam muito marcantes, né, durante esse período, né? E Sim. você teve algo também durante, assim, que além dessa trajetória que foi importantíssimo você falar mesmo disso, Sim. né? Dessa dificuldade que não pode existir, ainda mais você está numa universidade do estado e muita literatura, além das práticas corporais, e você teve que se entregar, né, e mergulhar dentro dessa onda gigantesca, né? Quer dizer, surfar dentro dessa onda. Eu tive, claro que dificuldade em algumas matérias, né, algumas disciplinas, que aquela coisa, a gente entra com uma visão muito limitada, né, da faculdade. Ó, o Juliano, meu parceiro de mestrado, o Juliano. Então a gente entra com uma visão muito limitada de educação física. E quando você chega lá, se depara com anatomia, fisiologia, né? Então eu tinha uma preocupação muito grande de não dar conta do recado, né? Então eu tentava ali, o pessoal até que morava comigo ficava me zoando, né? Porque eu pegava os livros, eu queria trazer
para casa, aquela coisa, nossa, não vou dar conta. E depois veio a bioquímica e, meu Deus, eu realmente tinha dificuldade nessa parte, né? E acho que isso foi, hoje eu vejo que fez a diferença, porque eu tinha tanto medo de não dar conta que eu acabava participando de tudo que eu podia na faculdade, né? Eu vejo que, infelizmente, alguns alunos não têm essa oportunidade, né, de ficar no outro período na faculdade, participar do grupo de pesquisa, no grupo de extensão, nas atividades de extensão da faculdade, porque você acaba aprendendo muito, né, com professores, com os amigos, né, aquela troca de que você encontra a pessoa no corredor e fala, o que você está fazendo? Está tendo um projeto assim? Então, acho que quando a gente tem essa oportunidade de vivenciar a universidade no período, né, contrário aí ao seu turno, né, isso é muito válido. Eu acho que isso faz uma grande diferença, né? Então eu sempre falo, a Gabi, nossa aluna aí, eu sempre falo para eles para participar, sabe, da atlética, participar dos eventos, de estágio, tudo que você vai experimentar, né? Você vai, às vezes, chegar à conclusão que não é aquilo que você quer, mas pelo menos você vivenciou, né? Não ficou ali só assistindo as disciplinas e pronto, né? Então, acho que isso é importante, né? No meu caso, fez bastante diferença. Muito. Eu lembro que na graduação, no terceiro ano, quem me deu muita ajuda foi o professor Zeca e o Toninho, mas o Zeca que era disciplina, que ele era meu professor, era de basquete. E eu aqui na escola em Catanduva, eu fui estagiar e peguei um período em que a professora falou, você vai trabalhar tantas semanas de basquete e tantas semanas de handball, né? E eu chorava, porque imagina, não tinha nada a ver com a minha área, né? Jogos coletivos, escolares, tal. O Zeca foi uma pessoa fundamental, assim, o Toninho. Foram dois mestres que me ajudaram muito. Então eu devo, assim, muito eles a essa superação que deixa marcado para a gente, sabe? E é como você falou mesmo, a gente tem que arriscar, tem que participar, se envolver. Passa tão rápido, né, Cássio? Passa, com certeza. E tem Ô, coisa que a gente fala... Cássio, Oi, Pode pode falar. falar. Não, pode falar, tranquilo. E durante esse período, como é que é o Cássio e o judô? Ah, muito boa essa pergunta. Porque assim, eu nunca deixei assim por muito tempo de treinar, né? Vou falar assim, no primeiro, segundo ano da faculdade, nós tivemos um professor de Presidente Prudente, que ele era ex-aluno da universidade. Então ele tinha um projeto social, né? Ele não cobrava a mensalidade de quem era aluno do curso. Então nós treinávamos de graça na academia dele e na minha sala nós tínhamos eu e mais 4 ou 5 praticantes de judô. Então nós íamos juntos pro treino, voltávamos juntos, era uma turma bem legal. Então eu consegui treinar nos 2 primeiros anos, treinava praticamente todos os dias. Depois começou a ir aumentar, né, minha carga horária, comecei a ter que me dedicar a outros trabalhos. Na época eu estagiava em academia, com musculação, e eu acabei, né, frequentando cada vez menos o judô. Então, no terceiro ano, vamos falar aí que eu treinava uma vez por semana, 2, e no quarto ano eu quase não treinei. Ó o Juliano, meu irmão, meu irmãozão de mestrado. E aí eu passei por uma época que eu deixei de competir tanto, né? Eu gostava muito de competir, no quarto ano eu quase não competi. E depois, né, até o Juliano que está aí na live, depois, durante o mestrado, eu não pratiquei. Pratiquei muito pouco judô, até porque eu tinha que me dedicar, né? E ele até um dia falou, nossa, eu nem sabia que você era do judô, né? Porque lá em Londrina, realmente, eu treinei muito pouco, né? Comecei até a praticar outras modalidades, mas foi mais ou menos isso. E aquele sonho que eu tinha de ser professor de judô, não que ele tenha sumido, né? Mas começou a aparecer outros, né? Outros sonhos. A minha esposa entrou, Giovana, minha sobrinha, tudo bem? Foi mais ou menos isso, durante a graduação. Ô, Cássio, e deixa eu te perguntar, e durante esse período do judô, como é que foi? Começou seus primeiros passos para trabalhar, assim,
judô para cegos, né? Ah, Esse termo, deficiência visual, é utilizado mesmo, porque eu sou uma pessoa totalmente leigo. Eu vi na graduação, mas não é um estudo que eu me aprofundei. Então, eu queria que ah. você explicasse para a gente um pouco sobre se é deficiência, se é assim que eu posso falar, se está correto, e como é que começou esse seu trabalho, seus primeiros contatos, primeiros passos aí. Tá, legal, Alexandre, você perguntar disso. Sim, esse termo deficiência visual é um termo correto, né? Não tem nenhum problema, né? A deficiência visual é o termo, na verdade, bem adequado. Só que a deficiência visual, ela se divide em alguns níveis, né, de deficiência. Então nós temos aí os cegos, que realmente não têm visão ou têm apenas uma percepção de claro e escuro muito pequena, e tenho depois outros dois níveis aí que eu vou comentar com vocês. Mas eu estudei com um rapaz que era deficiente visual durante o ensino fundamental e médio, né? Então eu tive esse contato. A gente ajudava ele ali com o que podia, né? Copiar uma matéria, alguma coisa assim. Mas eu sempre, aquilo me intrigava, assim, até que ponto que ele vai, né? E é um cara que, ele era 10, ele tirava muito mais nota do que a gente, sabe? Era um cara muito inteligente. Então aquilo já me surpreendeu, né? Mas eu realmente conhecia muito pouco do judô para deficientes visuais, o judô para cegos, vamos falar assim, judô paralímpico, né? Então eu conhecia muito pouco, né? Quando eu voltei para minha cidade, eu voltei a treinar mais judô e eu tive contato com o Tenório, né? O Tenório, que é o maior atleta paralímpico de todos os países, né, do mundo, porque ele está há 6 Paralimpíadas, né, participando e ganhando medalha em todas elas, 4 vezes campeão. Então, o Antônio Augusto estudava com a gente lá, estudava com o Vinicião. Muito bom, o Antônio Augusto é um dos caras que mais ajudava o Vinícius, né? Legal aí o Antônio Augusto na live. Legal o pessoal entrar e interagir assim, né? E então aquilo sempre me chamava a atenção, saber da história do Antônio Tenório, que é aqui do estado de São Paulo, ele tem a família em São José do Rio Preto. E em 2010, 2011, eu fui um dia treinar, até no centro esportivo que eu treinava sempre, e eu cheguei lá e esse atleta estava lá para treinar, né? E naquela minha visão limitada, às vezes até um pouco de preconceito, né? Eu falei, pô, vou treinar com esse cara hoje, né? Eu achava que eu estava bem, né? Falei, vamos ver como é que é, se realmente ele é muito bom assim. E para minha surpresa, ele me deu um empurrãozão rapidinho, né? Então eu tomei um tombo assim, eu levantei assustado. Aí meus amigos que estavam em volta começaram a dar risada. Aí eu falei, caramba, o cara é muito bom. Aí eu falei, não, mas o cara é cego, né? Agora eu vou com tudo agora. Agora ele vai ver, né? E aí ele me jogou de novo. E depois, para acabar com tudo, eu tentei fazer um golpe nele. Ele tirou o pé e fez um golpe em mim. E aí eu caí, eu falei, não é possível, cara. E aí eu fiquei impressionado com a percepção que ele tinha de espaço, o tato, né, e a audição dele. É absurdo, assim. E então eu fiquei muito impressionado. E aí, tudo bem. Um dia eu estava treinando e alguém comentou que o Instituto para Cegos de Rio Preto estava precisando, estava querendo começar um projeto de judô. E eu ouvi aquilo, acabou o treino, eu entrei em contato com o coordenador, né, que na época era o meu professor, o Laírton, e eu falei para ele que eu tinha interesse. Ele falou, você topa, né? Você sabe? Eu falei, ó, não sei como dar aula para deficiente, nunca tive essa experiência, mas se vocês estão precisando, se vocês aceitarem, eu topo, sim. E aí eu comecei meio que aprendendo na marra, né? Não encontrei na época muito material, então eu tive bastante dificuldade no começo. E aí é claro que eu perguntei para o meu professor como que ele faria, eu assisti alguns vídeos, eu participei de uma palestra, que era um professor aqui de Rio Preto que trabalhava com karatê para um aluno cego, e ele foi aí me dando algumas dicas, e aí eu comecei, né? Então, de uma maneira bem humilde, assim, com alguns tatames apenas de doação, né? Uns kimonos doados ali, uns 10 alunos, inclusive acho que a Natália está aí, que é uma das alunas do projeto. Então a coisa começou assim bem amadora, né? Foi bem uma experiência muito interessante para mim.
E aí é claro que depois outros profissionais começaram a me ajudar, começaram a me dar dicas, e eu fui começando a entender mais como isso tudo funcionava, né? A competição, as regras, né? Que se você quiser, daqui a pouco eu posso falar um pouco mais aí para vocês. Não, sensacional, Cássio, o que você está falando. E o que está assim, bonito, bacana de ver você dialogando e deixar claro aqui para os nossos, né, companheiros que estão aqui, o Elker entrou, um abraço, Elker, várias pessoas deixando um recado para nós, é o fato de você falar que nada você, assim, você começou num lugar onde já tinha tudo e você foi trabalhando, desenvolvendo no eu acho que é assim, às vezes não é o acho, é a forma de poder se interagir experimentando, errando e experimentando, mas o erro não era um erro proposital, era um erro que se fazia necessário para você saber o que você poderia estar adaptando amanhã, no outro dia de manhã, ter essa percepção sensorial que parece que, assim, é uma forma de você ter uma audição de lobo, né, praticamente, não é verdade? Isso assim, eu comecei a ter contato com os alunos, e aí eu comecei a perceber as dificuldades que eles tinham. Alguns aprendiam na primeira vez que eu explicava, outros não. E aí eu ficava, mas como é que eu vou fazer agora se eu não posso mostrar, né? Então, nem sempre o que eu falava eles entendiam, né? Muitos alunos, eles tinham dificuldade em alguns golpes, e então foi bem suado ali o começo, né? Mas aí logo no primeiro campeonato que eu levei a turma, eu já conheci outros profissionais de outras cidades do Brasil, e foi um meio assim muito amigável, não foi aquela coisa muito competitiva que às vezes eu estava habituado até no judô convencional. Então eles, pô, que legal, você já está com tantos alunos, ó, você precisa de alguma coisa. E aí eles começaram a me dar algumas dicas aí que foram muito úteis para eu conseguir continuar, né? Aí a Natália é uma das nossas alunas, cara, você acabou de entrar, e Bem-vinda, tá a até Natália é um com. exemplo, ela é de Nova Granada, Bacana. minha Ô, filha. Cássio, deixa eu emendar duas perguntas. A primeira, o fato de você ter o contato, você tinha que aproximar para poder explicar a direção do movimento e eles terem essa percepção? E como que você aproximava desse contato? Muitas vezes não era perigoso eles tirarem ou virar, né? Você, assim, chegou sem querer, assim, sofrer golpes, assim, não da luta, mas assim, do próprio movimento, mas assim, era sem querer, porque, né? Ah, Essa é uma questão. E antes, voltando um pouquinho, antes de você me responder, para eles sou natural falar assim, eu vou para a aula de judô, né? Ou eles ouvem assim, o judô para deficiente visual, o judô para cego. Para eles soam naturalmente isso, né? alguns me falam assim que muitas pessoas não sabem que existe o judô, né? Então, fala assim, nossa, mas se você é deficiente, você vai treinar judô? Como que é, né? Como que você ensina? Às vezes as pessoas me perguntam, como que você ensina? Como que eles aprendem? Será que eles aprendem mesmo, né? E muitos deficientes falam que os familiares, na hora, ficam assim, nossa, mas como que é, né? Acha estranho. Então é claro que eles diariamente têm que explicar como que é e que realmente eles podem praticar. O pessoal então, a Daniele, que trabalha no Instituto dos Cegos também, a Úrsula, que foi minha coordenadora em Londrina, Ao Léo muito bom. Adriano, Ó, que meu também legal. colega de educação física. Então, mas realmente aconteceram muitos deslizes assim, né, no momento da aula, né? Porque, por exemplo, o que eu falo para você, que você está me vendo, eu estou fazendo um movimento, você está sabendo que movimento que é uma coisa. Agora, quando você fala com alguém que não tem a visão, nem sempre o que você fala é o que ele entende, né? Vou dar um exemplo comum aí que acontecia direto. Pessoal, vamos lá, vamos alongar, ó, vamos cruzar os dedos aqui e vamos alongar. E aí, para mim, era uma coisa, todo mundo sabe. Aí quando eu fazia, pessoal, cruza os dedos, eles faziam assim, né? Cruzar os dedos. E aí eu, não é assim. E aí eu falo, como é que eu vou falar para ele? Então eu comecei a ter que me desenvolver e aprimorar aí a maneira mais simples de descrever o movimento. Muitos alunos
por exemplo, nunca tinham feito um polichinelo. Então, você falar polichinelo para quem enxerga, a maioria deles vai saber o que é um polichinelo. Agora, você falar o que é um polichinelo para uma criança que nunca enxergou, ela não tem essa experiência. Então, você tem que falar de um jeito simples. Ó, você vai afastar suas pernas. Aí eu falo, agora você vai pular, agora você vai fechar as pernas. Aí você ensina uma parte. Depois você fala, ó, agora você vai bater uma palma em cima da cabeça. Vai bater a palma, depois você vai bater a mão na coxa. Aí depois você mistura os dois, né? Então foi algumas maneiras que eu comecei a aprender a descrever melhor os movimentos, tá? Então aí foi um dos desafios. Mas realmente aconteceram problemas ali. Por exemplo, o tatame era pequeno. Aí alguém estava fazendo um golpe, de repente ele saía do tatame e o amigo caía fora, né? Ou batia na parede. Então eu falei, nossa, porque na hora que você está ensinando, eles aprendem. E na hora que eles querem lutar, eles vão tentar colocar em prática. Então, às vezes, eles empolgam e não dá nem tempo de pedir para parar, que eles acabam caindo fora do tatame, me acertando, né? Então, isso aconteceu. A Angélica está falando da linguagem, que é muito importante, né? Olha lá, legal, Angélica. Inclusive, a Angélica, para quem não conhece, ela é nossa aluna, ela é deficiente e ela participa da natação, né? Então, bem legal a gente citar o exemplo da Angélica. Deixa eu só mudar aqui uma coisinha para a gente. Depois, quero trazer também a Angélica para a live, que é muito importante ela falar, né? Ela vir dialogar, né? E falar a história dela, a experiência de vida dela. Então, acho que um dia eu vou trazer ela. Mas, Cássio, e como é que foi esse lance que eles foram ganhando não, foram aprimorando a técnica para você chegar neles? E como é que foi esse contato? Olha, nós vamos para o campeonato, o primeiro campeonato, né? Antes da gente poder chegar direto no Paralímpico, né? Porque ninguém chega assim direto. Sim, sim, legal você comentar. Então, a ideia surgiu assim, vamos lá, vamos ensinar judô, e um aluno falava para o outro, ó, vai ter judô e tal, e muitos não sabiam nem o que era judô. Eu tinha que falar, ó, o que é judô? Dá soco, dá chute? Eu falava, não dá soco, não dá chute. Mas como é que é, então? Aí eu começava, né, ó, eu veio do Japão e tal, eu explicava como que cumprimentava para entrar no tatame, falava um pouco da modalidade, e comecei a ensinar a cair primeiro. Depois comecei a ensinar os golpes mais simples, mas os golpes que eu achava que eram simples. Às vezes o que eu achava simples não era para eles, né? E aí eles começaram a aprender, eles começaram a se desenvolver, alguns mais curiosos começaram a ver na internet. Ó, fiquei sabendo, é até uma coisa interessante, né? Eles chegavam para mim e falavam assim, ó, professor, eu vi tal coisa, né? Aí assim, é um termo que a gente fala, tipo, mas ele é deficiente, como que ele viu, né? Mas o ver para eles significa que eles tiveram contato, né? Eles assistem jogo de futebol ouvindo e no outro dia eles comentam, ó, eu vi o jogo, né? Então não é uma coisa assim, você fala, nossa, cometi um gafe. Para eles usam esse termo tranquilo, tá? Então, alguns começaram a ter interesse em participar de eventos esportivos, competições, né? Porque até então eu levava eles para participar de festivais de judô, participar de apresentação, levava eles numa escola para apresentar, né? Era isso. E aí começamos a ver que existia uma competição. Na época era o Grand Prix Infraero de Judô para Cegos. Então é uma competição tida como Campeonato Brasileiro de Judô para Deficientes Visuais. Ela tinha esse título, né? Infraero de Judô para Cegos. Eu vi rapidamente as regras ali, fiz a inscrição, pessoal da CBDV, que é a confederação que organiza, e nós fomos, né, meio que na coragem, na cara e na coragem. E aí é claro que chegando lá eu pude perceber que tinham muitos detalhes de regra, de organização que eu não sabia, né? Então foi um desafio, mas eu tive ótimos alunos na primeira turma, né? Então esses alunos acabaram me ajudando no momento do evento. Na época minha esposa era minha namorada, né? Ela foi comigo, me ajudou a levá-los, porque eu não tinha essa experiência de ir para uma competição. Na época foram com 13 deficientes visuais, né? Então como que eu vou fazer
para ir com eles em fila. Como que eu vou parar num restaurante e eles vão, como que eu vou servir para eles? Eles vão, então, muitas dúvidas surgiram ali na hora. Não tinha essa experiência, né? Então, isso foi legal. Mas aí, esses primeiros voltaram e foi muito legal, Alexandre, porque alguns nunca tinham viajado. Então, eles falavam assim, nossa, que legal, nunca viajei de ônibus sem a minha família. Para eles foi uma experiência muito nova, né? E aí eles voltaram maravilhados e falando para os outros, nossa, é muito legal, nós ficamos lá, tá. E aí aquela coisa começou a expandir, né? Aí as crianças já queriam ir também, e foi assim que tudo começou, né? E é um projeto de ONG, é um projeto particular ou é um projeto da prefeitura? Então, aqui a gente tem muita parceria, né? Então, tem a instituição para cegos, né? O Instituto Rio Pretense dos Cegos Trabalhadores. Eles têm os funcionários deles, né? Que dão aula de informática, braille, acompanhamento pedagógico e tal. E eu entrei como um parceiro. Então, eu sou um professor da Secretaria de Esportes, né? Então, eu me juntei ali com o Clube dos Amigos do Deficiente. Foram eles que me ajudaram a começar. Faço parte desse time, né, do CAD até hoje. Então é aquela coisa, ó, minha mãe entrou agora. É aquela coisa, eu sou do CAD, né, a Prefeitura de Rio Preto paga o meu salário, mas eu estou ali dentro do Instituto, né, por quê? Para os deficientes visuais, qual que é a maior dificuldade? A locomoção, né? Então se eu dependesse de pegar os alunos, levar eles até um lugar para eu dar aula, já é uma dificuldade, né? Então, as aulas acontecendo ali dentro é muito mais fácil, né? Eles apenas vão descer da sala de aula, vão fazer o judô, depois vão voltar, né? Então, isso foi algo que me ajudou bastante a tudo dar certo, né? E sem contar nos outros profissionais que estavam ali, né? E eu, por exemplo, não sabia como fazer alguma coisa, eu conversava com a professora da sala, ela me explicava como acontecia, né? O professor de informática, a professora de braille, eu fui aprendendo, né, com a fisioterapeuta, né, a Fernanda do IDVC entrou agora, e a Fernanda do Instituto aí de Catanduva. Moro aqui perto. Aí, ó. Ô, Cássio, e deixa eu te falar, e como é que é o trabalho de nível? De nível, assim, Ah, quem tá. está começando, quem já está no nível intermédio, tem alguém que já tem um nível avançado? É um Tem. trabalho já individual? É um trabalho em dupla, dependendo dos níveis? Obrigado, Clenilson, um Ó, abraço. Clenilson. Legal a sua pergunta. Nós temos muitas crianças, né, como eu falei para vocês, é mais uma atividade, então elas vão ali para experimentar o judô. Algumas gostam, outras não, mas estão ali para fazer. Já tem uma turma que fixa, né? Antes da pandemia aí frequentavam 3 vezes por semana para treinar o judô, entre outras atividades. Mas já era uma turma mais avançada, né? Então essa turma, a maioria deles são adultos ou adolescentes que treinam e estão ali desde o começo do projeto, ali desde 2012 treinando. E desses adultos e adolescentes, aí a turminha mais velha, a gente tem já aqueles que conseguiram chegar até os melhores aí, né? Então, como que funciona a competição para eles? Eu tenho a competição, mandar um abraço para a Jussiane antes de eu responder, e para o Coxinha, Beijo, o Rafael, atleta de bem-vindo. MMA. Parabéns aí pela sua vitória, Thaís, nossa ex-aluna. Isso. Então, como que funciona a competição? Eles vão até esse campeonato que eu citei agora e tem duas categorias. Tem o iniciante e tem o avançado, né, o adulto. Então, o iniciante, eles dividem os alunos de todos os estados aí, né, de todas as cidades, por peso e tem algumas limitações de regras, assim, mas eles participam todos juntos e são divididos de 4 em 4 atletas. Então é legal porque eles lutam entre eles, todo mundo fica feliz assim, né? E, e aí nós chegamos ao ponto de você já ser mais graduado, já tá aí treinando mais, se dedicando, então você vai para o adulto. No adulto, você vai competir com os mais experientes, com os atletas da seleção brasileira, então não tem mais nenhuma divisão.
eles estão ali para competir mesmo, né? E visando medalha, visando o título e o Bolsa Atleta também, né? É uma coisa aí que os nossos alunos às vezes não divulgam nos seus projetos, mas ó o Brunão aí, nosso grande ex-aluno, profissional, Lindo. praticante, fazia parte do nosso projeto lá do judô. Então, o que eles chegam a competir com os faixa preta, né? Visando medalha. Se ficar entre os 3 primeiros, ganha a Bolsa Atleta Nacional pelo governo federal. Então, isso já é um baita de um estímulo para quem tá querendo seguir essa carreira, né? Então, isso tem alguns alunos que já chegaram. Nós temos uma aluna de Rio Preto, a Célia, que já ganhou a bolsa por 2 ou 3 anos. Então, ela já conseguiu ficar entre as 3 melhores na categoria dela, né? A divisão é por peso, a mesma divisão do Olímpico, mesmos pesos são também no Paralímpico. E aí, inclusive, a Célia, ela conseguiu, no final do ano passado, ela foi a primeira aluna do projeto que conseguiu chegar na faixa preta, né? Então aí é um baita de um orgulho para a gente ter uma aluna que chegou até na faixa preta participando do exame como qualquer outro praticante, né? Então isso foi uma baita conquista dela, né? Mais ou menos isso? Tem mais alguma? Nossa, sensacional. Estou assim, viajando na história. E Legal. obrigado aí, Márcio, saudando também a Ô, gente, Márcio. pessoal, Opa, né? legal. E bacana, o pessoal também interagindo aí. Né? E, gente, pode fazer pergunta. Ah, Ô, legal, Cássio, gente. e durante esses jogos, você falou que tem os níveis, né? Já era separado junto ou de acordo com as aulas eram todo mundo dentro daquela aula? Tá. Não, no Ou o começo nível só é separado quando vai para uma competição Ah, externa? tá. Às vezes, o Alexandre, a gente tem que, de acordo com os horários dos alunos, né? Porque muitos desses alunos, eles vêm de transporte de outras cidades. Então, não dá para separar só pelo nível, assim, né? Então, a gente tem ainda que contar com o horário que o aluno pode treinar. Mas todo mundo começou junto. No primeiro evento, todo mundo foi de iniciante. E aí, depois, alguns alunos já se destacaram mais, treinaram mais. E aí, eles começaram a participar do adulto, tá? Alexandre, temos umas perguntas aqui. Vamos Olha, responder antes da gente chegar lá. Eu tá, já ia começar a falar do Paralímpico, mas já começaram, você pode responder. o Brunão perguntou da melhor idade. Né? Isso vai depender do foco ali do professor. A partir de 3 anos e meio, 4 anos, já tem como treinar o judô. Agora vai muito da abordagem que o professor vai fazer, né, com ele. Tem que ser algo mais lúdico no começo, mas a partir dessa idade já dá para fazer. É importante que nessa idade não seja uma aula junto com os adultos, né? Tem que ser algo Sim, direcionado para essa faixa etária, né? sim, sim. A Angélica perguntou qual a diferença do judô convencional para o paralímpico. Posso responder? Claro, Tá. pode começar a falar, pode responder e já emendar o Paralímpico. Ah, legal. É, Bom, o judô convencional e o judô paralímpico, de regra, de golpes, o que vale e o que não vale, é o mesmo esporte. Então, os golpes são válidos em ambos. Qual que é a diferença? No paralímpico, para a luta começar, os dois atletas eles vão ser levados pelo árbitro. O árbitro vai pegar um em cada braço, vai levar até o centro da área, colocar eles frente a frente, os dois vão segurar no kimono, aí ele dá o comando. Só que, se durante a luta eles se soltarem, o árbitro para, volta, eles frente a frente, os dois seguram no kimono, aí começa novamente. Então, seria essa adaptação, o resto é igual. Além disso, o que o árbitro faz? Ele tem que ter um cuidado extra na hora de fazer as sinalizações. Como eles não estão vendo, se eles estão saindo da área de combate, o árbitro tem que avisar. Então ele fala em japonês, né? Ele fala jogai, jogai. Então o atleta tem que saber que isso significa que ele está saindo da área. Então ele tem que se voltar novamente para dentro da área.
E essas nomenclaturas são essenciais durante o aprendizado deles, né? Isso. É uma coisa importante. Todo iniciante fica perdido no começo de um campeonato. Então, isso a gente tem que trabalhar no treino, porque ele vai chegar lá e tem que saber. Se a imobilização, como que fala a imobilização, porque o árbitro vai falar em japonês, né? O Saikomi. Se ele soltar, ele perdeu a oportunidade de ganhar a luta. Então, eu tenho que ensinar isso para ele antes, tá? Que mais? Então, ficou claro, Angélica, a diferença? Pontuação. O árbitro ele fala, então o atleta tem que saber que foi ponto. Penalidade. Como a gente não tem como mostrar a penalidade para o deficiente, o árbitro ele toca na palma da mão do atleta. Então o atleta que sentir esse toque, ele está sabendo que ele tomou a penalidade, tá? Então ele tem que ficar esperto. Isso a gente tem que treinar antes também, tá? Então seria mais isso, na condução dos atletas, na hora de dar uma penalidade, mas as técnicas são as mesmas, tá? O que acontece? Tem uma... Você até perguntou, Alexandre, eles têm que ser feito um exame para saber se ele é deficiente ou não. Então ele leva os laudos, e aí, antes da competição, os médicos da organização vão averiguar se o que está no laudo é o que realmente a pessoa apresenta ali, né? Estando enquadrado como deficiente, ele vai participar da competição pelo peso. Se ele pesa 81, ele vai lutar na categoria do 81. Só que ele vai lutar com quem também é deficiente e pesa 81. Independente se a pessoa é cega ou se ela tem baixa visão ou se ela percebe vultos apenas, né? Então essa é uma regra. Eles ainda falam que tem pouco atleta e se eles separassem por classe, ficariam pouquíssimos atletas participando, né? Então eles fazem essa mistura das deficiências, né? Vamos falar assim. Então ele já tem essa consciência, né? Que mais aqui que nós tivemos de perguntas? Tem uma aqui do Márcio. Cássio, como é para o professor, como é ir para o Paralímpico em São Paulo, como você se sentia? Ah, tá. Bom, então eu comecei uma outra coisa que eu nem sabia que existia na época, era a competição escolar. Então eu escrevi um aluno para o escolar, que é da idade de 11 a 17 anos, e eu já fui como representante do estado de São Paulo. Então, pensando no profissional, nunca imaginei, né, que com um aluno eu ia ser chamado para ser o representante do estado de São Paulo. Aí eu fui como técnico, cheguei lá, eu vi mais outros atletas que não eram meus, mas que eu acabei orientando ali na hora da competição. Então foi bem legal, uma experiência nova para mim. Depois eu fui por alguns anos, aí esse ano também vou estar à frente da garotada. Então isso foi muito interessante. E aí acabei tendo contato com estudantes, né, até 17 anos, os adultos. Então eu percebi que esse judô poderia ser feito para qualquer idade, né? Então isso é algo interessante. Ô Cássio, eu estou aqui na minha cabeça querendo perguntar já faz uns minutos atrás. Você teve vários momentos, tanto em casa como pessoal mesmo lá em algum momento, que você se retirasse, algum momento que aquilo te batia internamente, que você já chegou a chorar, desesperar, ter um sentimento que você não conseguia encontrar sentimentalmente o que poderia definir isso, ou mesmo conversando com a sua esposa. Houve vários flashes que você teve, às vezes ficar sem dormir, se perguntando alguma coisa. Eu acredito que sim. Foi tudo muito novo para mim, sabe? Então, às vezes a gente chegava lá pensando em ensinar alguma coisa e você saía de lá aprendendo mais do que ensinando, sabe? Com as histórias de vida, porque um ficou deficiente porque nasceu, o outro é diabético, perdeu a visão, o outro teve um acidente. Então, com as histórias a gente ficava impressionado, né? Mas o que mais me chamava atenção e chama até hoje é a força de vontade deles, né? A perseverança, né? Até respondendo aí que o Brunão perguntou, eu fico impressionado, sabe? Deles pegarem o transporte em outra cidade, vir até a instituição para fazer a aula, imagina,
para fazer a aula e dão muito valor àquele judô ou aquela outra atividade que eles estão ali para fazer. Então, isso a gente fica muito impressionado mesmo e com a força de vontade deles, né? Mas eu tive momentos assim de eu não saber o que fazer, né? De eu falar, meu Deus, o que que eu faço agora, né? Deu um problema, mas já passei de tudo ali, de momentos maravilhosos, felizes, momentos tristes, né? A gente, Não, por e exemplo, assim, aquele momento também de orgulho. Eu tenho certeza que você deve sim, ter tido aquele tem. momento de orgulho, de Eu, vencedor, eu junto com sou. eles, de companheirismo também, né, Cássio? E Eu acho que sou. esse é o maior sentimento, né? Eu tenho realmente muitas vitórias. Nós já ficamos entre os primeiros do Brasil, assim, na categoria iniciante, né? Até acho que é esse troféu que tá aqui, ó. É aqui. Olha, sensacional. E aí foi muito legal, assim, a gente reconhecido o nosso trabalho. E quando eu fui nos escolares também, Estado de São Paulo foi vice-campeão, foi muito legal. Depois ver os alunos ganhando medalha, ficando. Quando essa aluna ganhou, para ela, um salário mínimo a mais, né? Ela foi metade da renda dela dobrou, né? Depois dela ter ganho esse campeonato. Então é muito legal. A Natália, que estava na live também, conseguiu a bolsa do Estado de São Paulo por uns 3 anos. Também eu sei que ajudou muito na renda dela. Então a gente vê aí a emoção deles e acaba se emocionando junto, né? Isso foi muito legal. Mas, então, isso é muito interessante. Com a Célia também, recentemente, quando ela pegou a faixa preta e me agradeceu, não, aí não tem como não chorar, né? Foi algo assim que realmente a gente não Sim, estava esperando. sim. Chegar até esse ponto, né? Porque quando eu comecei, eu não tinha essa pretensão de chegar até ter a turma grande, com pessoas realmente dando muito valor à sua aula, né? Sendo faixa preta, né? Ganhando medalha, né? Então é bem legal ver essa, essa evolução deles, né? Mas eu já passei uns perrengues assim de aluno se machucar e você ter que ir pro hospital junto e naquela coisa, né? Tive momentos ruins da gente, por exemplo, no dia do evento, a prefeitura tem um problema e não ter transporte para levar os meninos, sabe? E aí a gente fica com todo mundo triste, né? E nossa, eu queria tanto ir, você fala, puta. Então, aí, às vezes a gente acaba fazendo umas loucuras aí, né? Indo de carro, afretando van e depois ver o que faz, né? Porque a gente tem vontade de que as coisas deem certo, né? Nem sempre a gente consegue tudo, né? Então já deixei de competição com eles ali por falta de certa forma, aí de apoio, né? Porque eles tinham outras prioridades aí, ou até problemas, né, no transporte mesmo. Minha prima Sensacional. chegando, Aí vai fazer, né? legal, olha E só. como a gente vai fazer? Eu também levo os meus para fora, só eu sei. Ô, Cássio, e fala Vamos para ver. mim, o que que você vê agora durante a Paralimpíada, né? Os nossos atletas nacionais, Rio Preto tem representante, como é que é? O que você Ó, fala para a gente agora? Que esse ano é ano de Olimpíadas, né? legal essa tua pergunta. Eu tive, assim, esqueci de comentar uma experiência que foi muito maravilhosa na minha vida, que foi participar como ouvinte, né? Fui apenas assistir as Paralimpíadas do Rio. Mas eu nunca esperava, né? Eu até brincava com a minha esposa que falei, nossa, eu queria tanto ir, mas deve ser tão caro, né? Nunca vou ter essa oportunidade. E aí a confederação, ela fomentou aí, ela deu a hospedagem, a alimentação e os ingressos para todos os professores que tinham alunos, né, que representavam as suas entidades aí no brasileiro, né? E aí eu ganhei, né? Então, para mim, assim, eu tive experiência que eu nunca imaginei, né? Foi muito legal. Olha, Eu não tinha nenhuma. sensacional. Então. Foi legal, isso foi muito legal. E eu não tinha alunos representando o Brasil, né? A gente eu nunca cheguei nesse nível. A que chegou mais perto foi a Célia, né? Que ficou entre os três. Mas para representar o Brasil nas Paralimpíadas, você tem que ficar em primeiro do Brasil, participar das competições internacionais e ficar ranqueado entre os melhores. Então você tem que estar aí, se não me engano, entre os 18 melhores para você ser convocado para a Paralimpíada. Depois tem umas cotas do continente e tal, então alguns alunos conseguem. Mas nós temos o Tenório, né, que mora em Rio Preto, treina bastante em São Paulo, mas ele vai estar
nas Paralimpíadas. E nós temos outros atletas daqui de São Paulo, como a Lana Maldonado, que foi medalha de prata na última Paralimpíada, a Lúcia, que é uma atleta que já tem 2 medalhas, e semana passada ela foi campeã no evento internacional. Então a gente está bem representado. Temos atletas que estão começando também a participar, né, desse cenário mundial aí, e eu acredito que o Brasil tem assim chances grandes de várias medalhas, né? O que mais? Deixa eu ver se tem mais alguma. Sensacional você falar mesmo com o comentário aqui, né? Essa forma da inclusão. Mas eu acredito, Cássio, não sei no seu ponto de vista profissional, a inclusão ela ganhou força depois que a gente começou a ganhar muita medalha nas Paralimpíadas, né? É, Porque é o que nos chamava a atenção, né? De poder trabalhar com pessoas com os tais deficiências, ou se ela bem da deficiência tinha suas síndromes, como que era esse trabalho, né? De poder chegar no resultado e a gente tem um resultado muito positivo. O país tem um resultado positivo, né? Quer dizer, a gente tem grandes coordenadores, professores, profissionais que atuam nessa modalidade, né, Cássio? é uma questão interessante você falar. Realmente chama atenção a quantidade de medalhas que o Brasil tem. Então, antigamente, os atletas mais velhos, eles ficavam por muito tempo no esporte paralímpico, né? Porque a vida útil deles era até maior. Mas hoje, a quantidade de atletas que estão surgindo, realmente está difícil deles permanecerem tanto tempo assim no auge. Porque o Brasil, ele tem algo, além do Comitê Paralímpico ser muito bem organizado, eles estão fomentando muito as crianças, né? A gente tem essas Paralimpíadas escolares que eu falei para vocês. O Brasil é o país que tem a maior Paralimpíada escolar do mundo. Nenhum outro país tem uma Paralimpíada com a proporção escolar, né, que o Brasil tem. Então, assim, é impressionante a quantidade de atletas. E não é só no judô. Tem atletismo, natação, tênis de quadra, basquete, bocha. Então, assim, para todo tipo de deficiência, tem algum esporte para eles, né? Então, isso foi muito legal. E você não precisa ter uma equipe para participar. Com um atleta, você pode fazer a inscrição. Tudo pago pelo governo estadual, hospedagem, alimentação. Então, assim, você não tem gasto, né? Então, você só precisa inscrever seu atleta. Então, o Brasil tem muita gente boa, criançada aí, que vai, daqui a alguns anos, tenho certeza que a gente vai ser mais potência do que atualmente nós somos. O Brasil tá fazendo esse trabalho a longo prazo, né? Então, acho que isso é interessante. Mas ganhou muito destaque realmente quando o Brasil tem mais... a posição dele no ranking fica melhor nas Paralimpíadas do que na Olimpíada, né? Então, isso é legal, é o seguinte. Fala. E quando fala de escolar, Cássio, é porque as crianças elas vão para o projeto que é paralelo, que tem os professores, que são os especialistas que trabalham nas tais modalidades específicas, ou própria dentro da escola? Como é que funciona? Ou as duas formas? As duas formas, Alexandre. É legal falar disso, porque muitos profissionais de educação física que estão na escola não sabem como funciona essa dinâmica, né? Isso. Ele mesmo pode pegar e fazer a inscrição do seu aluno, né? Inclusive, já queria aí usar a sua live aí para falar para a galera que está aberta as inscrições, né? A semana passada abriram as inscrições para as Paralimpíadas Escolares. Se você conhecer algum aluno deficiente de 11 a 17 anos, ele pode participar, né? Algumas modalidades vai ter seletiva, outras não, mas ele já pode fazer a inscrição. E é legal também, Alexandre, a gente saber que eu não preciso, que nem você falou no começo da live, ter um monte de equipamento, de estrutura para começar, né? Eu lembro que eu conheci uma professora que ela tinha um aluno que era cego e ele saltava, fazia salto em distância. E aí eu perguntei para ela, como que é o treinamento dele, né? Ele treina faz muito tempo. Ela falou, não, eu não tenho nem lugar para treinar. Aí eu fiz um caixote eu cavuquei ali num gramado, fiz um quadrado de areia e ele salta nesse quadrado de areia aí. Eu falei, caramba, né? Então, às vezes, com um aluno, a gente consegue levá-lo, né, para participar.
do atletismo, a natação, às vezes é um pouco mais difícil, né, pelo acesso à piscina. Mas muitas modalidades você precisa só de um aluno para levar, tá? Sensacional, Cássio. Cássio, a gente está chegando no finalzinho da nossa live, muito bacana. Vai ficar salvo, se alguém perguntar, comentar com você, perdi a live e tal, vai ficar salvo aqui no meu Instagram, o pessoal pode voltar a assistir, correr, eu assisti toda, porque foi super interessante o seu comentário, suas colocações. Se faz necessário, então, a gente poder estar fazendo esses cursos de formação, multiplicando as experiências, né? E eu vejo que em São Paulo, eu tenho uma curiosidade, mas eu nunca me aproximei. Tem eu não sei se é Santo André, se é próprio alguma parte da Grande São Paulo, que tem um balé para cegos, onde eles viajam o Brasil todo e fora do Brasil, que eles representam, né? Ver as bailarinas cegas sobre essa sapatilha de ponta, dançando até o padedê com o parceiro, o bailarino, né? Então, assim, quer dizer, a gente tem no nosso meio, no nosso mundo, pessoas que olham, né, para o outro como ser humano mesmo, né? Porque é difícil, é complicado, a gente não pode olhar, coitado, isso e aquilo, julgando, né? A gente tem que compartilhar, né? Se não dá certo para você, não tem problema, tem o outro que dá certo, não é verdade? E eu Sim. queria que você finalizasse assim com essa tua fala e deixasse uma mensagem aqui para nós aqui nessa live que foi muito bacana mesmo. Pô, que legal, gostei muito de participar, que bom que você gostou, né? E eu acho que a mensagem é essa de você realmente vai surgir, né, um aluno deficiente para você e não tenha medo, né? Não tenha receio, seja sincero, se você nunca falou, você é o meu primeiro aluno, né? Vamos junto e tudo vai dar certo, não vai ser fácil, mas eu acho que a gente não pode, porque eu percebo que muita gente tem receio, tem medo, sabe? Eu tenho alguns Isso. professores que me procuram pelo Instagram, né? Eu tenho até um Instagram que eu normalmente posto conteúdo, que eu coloquei fazendo propaganda até, né? Ajudou para cegos, e até fiz um canal no YouTube aí, portal esportivo, para tentar divulgar, né, como que são essas adaptações para fazer as aulas, quem pode participar, porque muitas pessoas, assim como eu, não sabem que existia, né? Eu não sabia que existia competição para cego, como que funcionava. Então a gente hoje em dia tem muito mais acesso à informação, né? Nas redes sociais, na internet em geral. Então é buscar, né, procurar um pouco mais aí sobre as deficiências, quais são os esportes que eles podem participar. E tem muitos praticantes que estão aí, nem sabem que são deficientes, né? Na seleção brasileira mesmo, nós temos duas atletas que elas competiam no judô convencional e um dia alguém chegou para elas e falou, quantos graus você usa? Aí ela falou, o que você tem? Aí ele falou assim, eu acho que você consegue participar do Paralímpico. E aí elas acabaram fazendo o teste, foram enquadradas como deficientes, e uma foi campeã mundial e a outra foi medalhista na última Paralimpíada. E eram pessoas que estavam aí lutando com pessoas que enxergam, né? Então tem muita gente perdida aí, né? Queria Sensacional, olha. agradecer. Brunão, obrigado, Brunão, pela participação. A Angélica, né? E todo mundo que está aí participando. Obrigado Alexandre. a todo mundo, Cássio. Olha, é muita luz. Aí tô vendo também seu meninão está crescendo rápido aí. É... Já deve estar correndo atrás dele, soltando, já deve para o lado. Tá dando trabalho aqui já. Vamos fazendo os primeiros passinhos de luta aí. Que maravilha. Deus abençoe. Muita luz para você e para a família. Muito obrigado mais uma vez, viu, para você estar aqui dividindo seu conhecimento, sua experiência. É uma lição de vida mesmo. Isso me deixa muito mais encantado e como admirador, como um grande amigo. Muito obrigado, viu? Realmente eu aprendo muito e foi muito bom essa nossa troca aqui. E eu aprendo muito com eles, né? Então, assim, não sei tudo, a gente aprende muito com os alunos, né? A Natália mesmo, já tivemos várias aventuras juntos nessas viagens
E a gente acaba Parabéns, aprendendo Natália. muito. Natália é uma guerreira. Natália, vixe, já, o Brunão estava no nosso projeto, sempre ajudou a divulgar, né? Então, participando também. Fiquei muito feliz aí de vocês estarem acompanhando até agora, pelo convite do Alexandre, né? Que eu acho que a gente só aprende aí trocando essas informações, né? Batendo um papo. É que eu sempre falo, né? Às vezes, cara, quando eu faço um convite, mas 9h30 tá tarde e tal, né? Mas como assim, a live, independente do horário que você entra, é o horário que as pessoas podem estar acessando. Às vezes a pessoa só dá uma passada e vai ficar salvo. Então, quer dizer, quem tem interesse mesmo, tal, independente do horário, vai lá e assiste, não é verdade, né? Sim, com Mas, certeza. Cássio, olha, então uma boa noite, obrigado, obrigado a todos. Printa uma foto minha do Cássio aí, a gente faz uma Oh, pose. peraí. Aí, deu certo aqui. Acho que... Oi? Aí, Aí, show de bola. Uma boa noite a todos, uma excelente semana. Vamos ter mais uma paciência aí, cuidar dos próximos de nós, né, Cássio? E vamos seguir firmes e fortes aí, que a gente vai superar tudo isso. isso aí, gente. Obrigado pela atenção, pela Valeu, Cássio. paciência aí. Obrigado, Alexandre. Boa noite para todo mundo aí. Obrigado a todo mundo, obrigado pelo carinho. Valeu. Opa, deixa eu ver aqui, porque toda vez eu perco.